Olá, turma! Dando continuidade à nossa parte de estudos sobre o iluminismo, hoje a gente vai dar uma ampliada na questão do viés econômico sobre as teorias que começaram a surgir na Europa moderna, advindas justamente desse processo de racionalização do conhecimento. Então, a partir disso, a gente começa a ver um pouco sobre essas correntes de pensamento que vão ser muito importantes para justificar e fazer essa ideia de legitimação do processo de construção do capitalismo, que vai mais lá na frente desembocar na ideia da Revolução Industrial. Então, em paralelo às ideias iluministas, né, porque a gente tem essa noção que o iluminismo ele atua muito sobre as questões culturais, as questões políticas, sociais, religiosas e educacionais também. A gente vai ter em paralelo a isso correntes de pensamento voltadas a questões econômicas, né? Ou seja, o mundo da produção econômica, o mundo da produção alimentícia, da questão dos trabalhos, dos trabalhadores, de como as nações elas enriquecem. Então, tudo isso vai começar a surgir a partir das ideias do iluminismo. Então, a primeira linha que a gente pensa para falar é a escola fisiocrata. Fisiocrata, em latim, significa a parte físio, é natureza, e kratos, poder. Ou seja, trata-se da predominância da natureza na geração das riquezas. Então, a escola fisiocrata, que surgiu na França, ela vai pensar justamente essa ideia da natureza, de como a natureza, a agricultura, ela é importante para a produção econômica, né? E a outra escola também vai ser a escola clássica, certo? Que vai ter um dos principais pensadores como o Adam Smith. Então, esses pensadores eles vão se preocupar em combater justamente as ideias econômicas do mercantilismo, certo? Se vocês ainda têm um pouco de dúvida sobre o que é o mercantilismo, para o vídeo e dá uma olhada, dá uma pesquisada sobre a parte de mercantilismo nos estados absolutistas e depois volta para cá para continuar, certo? Então, e esses teóricos da escola fisiocrata e da escola clássica também, eles vão construir novas ideias justamente para substituir essas ideias do mercantilismo, porque eles entendiam que o mercantilismo, na verdade, era uma corrente teórica econômica que era um obstáculo para o desenvolvimento da sociedade e da economia naquele período. Então, a escola fisiocrata, ela considera justamente a terra como a principal fonte de riqueza, ou seja, agricultura, pecuária, mineração, e que elas representavam as atividades econômicas mais importantes de um estado. Só mais tarde que a indústria, no caso, vai ser reconhecida como uma fonte de riqueza. Mas ainda para os fisiocratas, o que ficava predominante era essa questão da agricultura. Então, um dos mais importantes economistas dessa escola de pensamento era o François Quesnay e o Vicente de Gournay. Então, eram dois franceses e teóricos, né, do iluminismo econômico que tinham ideias muito presentes na escola fisiocrata. O François Quesnay, que viveu de 1694 a 1774, ele combatia a ideia do mercantilismo e as barreiras do Estado à livre circulação de mercadorias. Em detrimento da indústria, ele preferia a agricultura como principal fonte de riqueza dos reinos. Segundo esse teórico, somente a produção agrícola era responsável pela multiplicação de produtos que levavam os estados ao enriquecimento. E a indústria, segundo o que ele acreditava, nada produzia, apenas transformava os produtos. Então, ele tinha essa ideia muito forte de que a importância que se dava à agricultura era justamente uma questão de criação. Então, ele entendia que a terra ela deveria ser mais valorizada porque tinha essa noção de criar as coisas. E aí ele entendia que a indústria ela só transformava. Por isso ele preferia
para uma sociedade, ele entendia que uma sociedade, para se tornar mais rica e mais próspera, deveria investir todas as formas de construir, as suas formas de construção de riqueza na agricultura e na produção agrícola. Já o Vicente de Gournay, ele não vai criticar a indústria, ele vai fazer parte também da escola fisiocrata, mas ele vai considerar que a economia ela tem leis próprias e naturais do seu funcionamento, certo? Para ele, você não pode permitir a privação dos indivíduos da principal questão que é a liberdade. E isso também tem a ver, inclusive, com as ações econômicas. E elas de qualquer espécie, sejam agrárias, comerciais ou industriais. Então, o liberalismo econômico, sugerido por esse teórico, Gournay, e alguns outros fisiocratas, passou a ser reconhecido pela frase que tornou o lema dessa corrente de pensamento, que é justamente a laissez-faire, laissez-passer, que significa em francês deixar e fazer, deixar e passar. Já a escola clássica, né, os teóricos da escola clássica da Inglaterra, eles vão sofrer bastante influência dessa corrente fisiocrata, que é o que? Da França. Então, vamos só para organizar aqui o pensamento. Primeiro, a escola fisiocrata, a escola que prioriza a agricultura e é uma escola francesa, uma escola de pensamento francesa. Já a escola clássica é uma escola que sofreu influência, teve influência da corrente filosófica, mas é o que? Britânica, ou seja, surgiu na Inglaterra. Então, as ideias desses pensadores da escola clássica, elas vão surgir em consolidação paralela à produção capitalista na Inglaterra, certo? A partir do processo de revolução industrial. Então, os teóricos da escola clássica, eles vão defender a plena liberdade econômica, a propriedade privada e o industrialismo econômico. Então, já percebe a diferença? A escola clássica já tem essa prioridade, eles dão prioridade para a ideia da industrialização, certo? E como eu falei anteriormente, um dos principais pensadores dessa escola clássica de pensamento econômico foi o Adam Smith. Então, o Adam Smith, ele foi um economista e filósofo da Escócia, e ele viveu entre 1723 e 1790, e ele defendeu que o trabalho aliado ao capital são as verdadeiras fontes de riqueza de uma nação. Em sua concepção, o que movia a economia eram os interesses individuais de sobrevivência que levavam os homens a trabalhar, ou seja, era por meio do trabalho que a sociedade e a economia se desenvolviam. Então ele é considerado como um filósofo clássico e um dos mais importantes filósofos que contribuíram para a estruturação do pensamento econômico, justamente por pensar essa ideia da prioridade no trabalho. Então, ele tinha esse entendimento de que o trabalho associado ao capital, ele ia, na verdade, impulsionar o crescimento e o enriquecimento das nações. Tanto que a obra mais relevante de Smith é conhecida como A Riqueza das Nações, que se tornou um grande clássico da economia liberal inglesa a partir do século XVIII, que vai influenciar, inclusive, a consolidação do sistema capitalista mundial. Então, até hoje, no nosso sistema de pensamento capitalista, muitas das ideias do Adam Smith, elas ainda são utilizadas, porque ele conseguiu idealizar já naquele período uma teoria que conseguisse abranger de forma muito satisfatória as ideias do capitalismo, certo? Então a gente fecha nessa parte de escola clássica e escola fisiocrata.